Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos na aula de número 7, o nosso vídeo extra, que traz como tema fogo estranho diante de Deus. Nós vamos fazer uma breve continuação desta aula e nós vamos entrar na nossa leitura de estudo do livro de Levítico. Amados irmãos, quando a gente fala sobre o fogo estranho, normalmente nós vamos atrás do fogo, vamos procurar o erro, onde estava esse fogo, no canto errado, e assim esquecemos que o fogo em si, no caso do altar de holocausto, que nós aprendemos na nossa primeira aula, era o fogo verdadeiro. Então, não era o fogo do altar em si o problema. O problema vem lá de trás. Isto é, ele precisava obedecer para poder apresentar fogo diante de Deus. Por isso que é melhor obedecer no Getsemane do que sacrificar no Calvário. Não adianta direto logo para o Calvário, sem passar pelo Getsemane. É no Getsemane que eu entrego a minha vontade ao meu Pai. Não faça a minha vontade, mas a tua. O fogo estranho, meus amados irmãos, é a desobediência. Se vocês procurarem na história, Saul foi apresentar um sacrifício que não era autorizado. Vocês conhecem essa história. Samuel foi quem foi autorizado de apresentar sacrifícios a Deus. Então Saul desobedeceu porque não esperou o Samuel que era autorizado. Assim Saul caiu em pecado de desobediência, oferecendo sacrifício que não lhe cabia. Ele não tinha ordenança. Primeiro, Saul era da tribo de Benjamim. Nós começamos a aula logo mostrando o seguinte: o trono de Deus, preste atenção aí. Daniel viu um assentado. Preste atenção, dentro da nossa aula que nós estamos estudando, de Nadab e Abiú. Daniel diz que viu um ancião de dias, um velhinho. Só que o Lúcifer trabalhava embaixo do trono, nas congregações dos anjos, aonde ele pegava as pedras fogueadas e levava para o altar de Deus, aonde na frente do trono tinha um altar de incenso, aonde as pedras que eram produzidas pelas congregações dos anjos, Lúcifer levava para cá, para o altar do trono. Estas pedras, hoje, os anjos não trabalham mais na sua fabricação. Por quê? Porque esse trabalho de fabricar pedras no Antigo Testamento, que eram os anjos, Deus transferiu para a sua igreja. Hoje, a igreja ora a Deus, e esta oração é com essas pedras, porque elas são colhidas pelos anjos, como se fossem as pedras, e é levada para onde? Para o altar de incenso, que está na frente do trono. Na verdade, na frente do trono. Então, na frente do trono nós temos um altar de incenso. Está em Apocalipse. Então, meus amados irmãos, o que nós podemos ver é o seguinte: que Nadab e Abiú eram filhos de Arão, certo? Vamos colocar aqui os dois filhos. Eram 4 filhos, mas a história vai falar dos dois, Nadab e Abiú. Esse o sumo sacerdote, esse o sacerdote.
Então, eu tenho o pai e tenho os filhos. Com isso, tenho o mais velho e os mais jovens, os mais novos. Sempre os mais novos desprezarão os mais velhos, ainda mais quando estiverem em desobediência. Imagine Lúcifer pensando: esse velhinho não faz mais nada, desprezando o próprio Deus. Com isso pensava estar no lugar de Deus. Nadab e Abiú, com a sua presunção de Lúcifer, ele pensou em estar no lugar de seu pai, mesmo em desobediência. Com isso nós podemos ver logo que ao desobedecer, eles invadiram a privacidade da santidade de Deus. Deus tem privacidade na sua santidade. Por isso que ele ainda diz: ser-me-ei santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. Não se entre de qualquer maneira na presença de Deus. Conforme nós vemos, eles invadiram porque não tinha ordem de Deus. E eles foram fulminados. Amados irmãos, vamos para o nosso texto de hoje, de Levítico, que também pode ser aplicado na aula de hoje, na aula de número 7. Como o assunto é fogo estranho, então nós vamos ver o seguinte. Essa minha saída, de vez em quando, irmãos, é porque eu estou só gravando e eu preciso olhar se o vídeo está normal, para que não perco a gravação. Por isso que é necessário eu ir e voltar algumas vezes. Voltando, Levítico capítulo 22, versículo 17 ao 20, leia aí. Fala sobre a oferta macho sem defeito. Aí depois diz que é de bois, de cordeiros, de cabras. No versículo 22 vai apresentar os defeitos. Veja, meus irmãos, como a lição vai tratar sobre o fogo estranho, pode ser aplicado o Levítico 22, versículo 17 a 20. Certo? Por quê? Porque o fogo estranho aqui nós aprendemos que é uma desobediência ao ofertar a Deus. Não é a oferta em si, mas antes a desobediência na oferta. Por isso que quando nós formos ofertarmos na igreja, se nós tivermos... Veja o texto, vamos ler? Levítico capítulo 22, versículo 22, aos defeitos. A oferta cega, a oferta quebrada. Cega por quê, irmãos? Porque é uma oferta sem visão, que não tem ótica, não tem espiritualidade, não vê a vontade de Deus. Então é uma oferta cega. É uma oferta quebrada, isto é, que não tem estrutura. É uma oferta também aleijada. Então são vários tipos de oferta que Deus não aceita. A oferta aleijada qual é? Aquela que está faltando o pé, está faltando o olho. Tem outra aqui, verrugoso. A oferta verrugosa, irmãos, todos conhecemos as verrugas. Elas são produzidas no corpo por falta de vitaminas. E com isso o corpo deixa de ser limpo, passando a ter as verrugas. Com isso, Deus não aceitava uma oferta verrugosa. Isto é, pessoas que não, naquele tempo, não cuidavam da sua aparência física. Isso também para o lado espiritual hoje ainda, irmãos. Os princípios ainda são válidos. Precisamos apresentar a Deus o nosso corpo vivo. Olha, era apresentado um corpo de um animal sem mancha. Então tinha que cuidar do corpo, da aparência. Isto é, o ser verrugoso é um ser não limpo. Outro mais, não poderia apresentar uma oferta com sarna. Tudo isso é um após o outro, irmão. É só ler o versículo 22 que os irmãos vão ver esses defeitos.
Então, a sarna são aquelas manchas, que causa o estresse. A pessoa que tem a sarna, irmão, causa muita coceira, todos os dias ela se coça, causa um estresse, um desequilíbrio emocional. Isto é a sarna. Então, com isso, nós vemos uma pessoa inquieta por causa da sarna. Então, ela coça o tempo todo. Outra coisa, quando a oferta vem cheio de impinges, isto é, irreconhecível, porque a impinge começa num canto, depois passa para o outro e está empestado, como diz a história. Está cheio de impinge, isto é, só tem mancha no corpo. Outro, machucado, já estou no versículo 24, de Levítico 22, versículo 24. Quando fala da oferta machucada, é aquela que nós vamos apresentar a Deus quando nós não perdoamos o irmão, porque nós fomos machucados e o machucamos. A oferta moída é aquela oferta que foi entregue fora do tempo. É aquela oferta de Caim, que quando Caim foi entregar a sua oferta, ao cabo de dias. Então Caim, ele ao entregar a sua oferta, ele passou da hora. Então a oferta de Caim foi uma oferta moída. Glória a Deus. Outra coisa, oferta despedaçada. É aquela que não vem inteira. Oferta cortada. Então, meus irmãos, veja mais adiante. Vai começar as revelações. Versículo 25. Versículo 25. Isso é o versículo do capítulo 22. São os versículos aqui, Leia. Versículo 25. Deus não aceitava, quando fosse por voto, a oferta do estrangeiro. Então, irmãos, por que Deus não aceitava a oferta do estrangeiro? Aí o próprio texto diz: porque a sua corrupção está nela. Agora veja, meus irmãos, se eu tenho um altar aqui, se do altar das ofertas da minha igreja, da sua igreja, sai para a missão, para ajudar os irmãos, os pregadores, certo? Em suas viagens. Então essas ofertas devem sair de onde? Do altar. Mas os líderes, eles não querem tirar a oferta do altar. Mas é o correto, porque as ofertas do altar do Senhor são ofertas santas, são ofertas adquiridas pelo povo santo. Mas só que os líderes fazem negociação com o estrangeiro. Quem é o estrangeiro? É o político. É exatamente o político que está com apadrinhamento com um líder religioso, oferecendo o seu dinheiro sujo, com toda a malandragem, roubalheira, patifaria, sujeira, roubo, imundícia. E com o dinheiro da política, que é sujo, corrupto, veja se o estrangeiro, irmão, a Bíblia diz que Deus não aceita as ofertas do estrangeiro, porque a sua corrupção está nela. Com isso, eu vejo esses líderes aqui invalidando a lei de Deus, porque a lei de Deus tem princípios. Por que eles invalidam a lei de Deus? Porque eles dizem assim: isso é coisa da lei, isso é coisa da lei. Eles acabam se corrompendo, sujando as suas roupas, que são brancas. Lembra do altar de sacrifício? As cinzas, essas cinzas aqui eram levadas para o deserto. Passava 24 horas aqui e depois ia para o deserto. O que é isso? É que quando o sacerdote levava as cinzas para o deserto, as roupas do sacerdote eram brancas
E quando chegava lá, com as cinzas, não podia se sujar. Porque ao colocar as cinzas lá no deserto, se sujasse as roupas, Deus considerava como uma abominação. Agora veja se aqui não suja as roupas. Os líderes estão sujando as suas roupas com as cinzas que devem ser colocadas lá no deserto. É forte demais isso aqui. Por quê, irmãos? Porque esse dinheiro da política precisa nem falar, irmãos. No mundo inteiro já está vendo a corrupção dos estrangeiros. A Bíblia diz, a corrupção está nessas ofertas. Por exemplo, aquele irmão que ganha na loteria muito de milhões e milhões de dinheiro, agora vai apresentar ao líder a sua oferta. Agora veja no versículo 23, irmãos, versículo 23, vai falar do gado que é comprido. Na minha tradução diz o gado monstruoso, aquele que tem as patas compridas, por isso que diz monstruoso. É um gado normal com as patas compridas. Então, meu irmão, o dinheiro da loteria é um dinheiro que é colocado pelo diabo, porque o diabo, na verdade, ele vai roubar de muitos para entregar para um. Agora veja que quando ele vai entregar ao líder, se o líder conhecesse os princípios da lei de Deus, ele dizia o seguinte: não, irmão, pegue o seu dinheiro, nós não aceitamos. Mas isso não está funcionando na prática. Os líderes, não são todos, mas a maioria, ele vê, aí diz, a coisa está ruim, nós precisamos, a obra é carente, e acaba se sujando com a corrupção que está nessas ofertas. Irmãos, é muito forte. Por exemplo, lá vem mais. O irmão compra uma casa, faz uma piscina e precisa colocar um motor e puxar água e passa horas e horas aquele motor funcionando. O gasto de energia vai ser muito elevado. Aí chega a pessoa e diz, irmão, faz um gato, furta a energia aí dos postes, então faz um furto aí. Meu irmão, a maldição vai vir, irmãos. Irmãos, não queira que seu filho morra afogado. Meu irmão, se a oferta é em obediência, o resultado também será em maldição. Está escrito o seguinte, que a lei da semeadura, que tudo que se planta se colhe. E o que é que diz lá? É que quando nós desobedecemos, nós recebemos a justa retribuição. Quando eu trabalhava na empresa aqui, a pessoa dizia que o pagamento da energia dela só vinha a taxa. E eu ficava pensando, como só a taxa? E ele dizia, eu tenho geladeira, eu tenho isso. Está errado. Eu pago muito mais, 3 vezes o seu valor. Aí ele foi dizer, não é porque eu pego o medidor e inverto ele assim para o lado pro horizontal, tiro da vertical, boto para o horizontal, aí quando chega perto para fazer a medida, eu volto aí para a posição normal. Meu irmão, eu tive muita pena. Eu falei para ele, irmão, faça isso não. Aconselhei, furto. Não herdarão os que tais coisas praticam. Meu irmão, é sério a coisa.
Nós somos sacerdotes, somos nós que devemos decidir. Nós não devemos sujar nossas roupas. Temos que decidir o que é limpo do que é o profano. É o que nós estamos aprendendo. Temos que colocar em prática em toda a área da nossa vida. Essa que é a realidade. Outra coisa, gado monstruoso. Aquele irmãozinho que muitos conhecem ele, não tem condições de dar uma oferta. Mas a oferta dele é grande. De onde vem? Do narcotráfico. Mas o líder está corrompido. O líder aceita sempre as ofertas enrugadas, sujas, ofertas cegas, quebradas. Só repetir tudo de novo. Meus amados irmãos, os ofertantes podem até estar na ignorância. Mas a ignorância também é pecado. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Não é só o diabo que destrói. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Oséias 2, no livro do profeta Oséias, o meu povo, disse Deus, foi destruído porque lhe faltou conhecimento. É bom o conhecimento, porque ele faz ser mais santo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Santificas na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos, nós já podemos ver essa parte aqui ser concluída. Vejamos mais alguma coisa aqui. Se lembra dos líderes da TV brasileira pedindo dízimo? É correto dar dízimo para outra igreja? Oferta, irmãos, nós não precisamos falar contra as ofertas. Eu posso ofertar para outro pastor, para o pastor da favela. Mas se eu estou aqui na minha igreja, mesmo o pastor aqui da favela, eu não posso enviar dízimo para cá. Prova. O dízimo tem que ficar aqui, aonde você ceia. Abraão, Melquisedeque. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Abraão trouxe o quê? O dízimo. Então o dízimo se entrega onde tem pão e vinho. Então o dízimo eu só posso entregar aonde eu sei. Se estão pedindo dízimo lá, não entregue não, nem mande pelo correio, não. Porque o dízimo é onde você se encontrou com o seu Melquisedeque. É onde você está sendo abençoado. É onde você está ceando. Glória a Deus. Tem muitas pessoas que se fazem a si próprio pastor e não consideram o seu Melquisedeque, o seu superior. Por exemplo, lembra de Saul? Ele se fez sacerdote e não considerou Samuel. É terrível isso aqui. Temos que considerar aquilo ou alguém que Deus colocou superior a nós. Quando nós encontramos o nosso Melquisedeque, ele pode estar lá no outro lado do mundo, mas no dia que eu me encontro com ele, o meu ministério é mudado. Eu vou começar a adorar a Deus da maneira que Deus quer. Eu vou apresentar o meu sacerdócio a ele, porque o meu sacerdócio vem de Melquisedeque. Então é Abraão que vai agora sacrificar mais cordeiro, sacrificar mais ovelha, porque ele aprendeu a ser um sacerdote. Irmãos, agora vem coisa forte agora, para terminar aqui. Ó. Levítico capítulo 3. Eu não esqueci sobre os rins e o fígado. Vamos lá? Então vamos lá. Levítico capítulo 3, versículo 2 ao 4. Isso aqui é para você ler, viu? Que vai falar sobre o que Deus pede das vísceras, das entranhas, que é chamado de fressura na sua Bíblia, certo? É o conjunto de vísceras que Deus pede dos animais. Aí tem ali o fígado e o rim. Então vou escrever aqui, ó. Fígado e o rim. O que é isso? São os dois purificadores
do sistema sanguíneo, o fígado e o rim. Então, meus irmãos, são eles que causam a purificação do sangue, o rim e o fígado. Aí, pergunta, Deus sabia que o homem ia pecar? Sabia. Por isso que Deus faz o fígado no homem. Você sabia que o fígado foi feito porque Deus sabia que o homem ia pecar? Porque o fígado foi feito para o homem. Eu tenho um rim que ele vai trabalhar no sistema legal de purificação do sistema do organismo. E eu tenho um fígado que ele vai trabalhar no sistema ilegal. O que é isso, ilegal? Quando a pessoa come aquela carne remosa, que a pessoa diz, tô mal, foi a carne que eu comi. Então, se não fosse o fígado... Então, irmãos, o fígado, ele entra exatamente quando o rim não consegue trabalhar naquilo que é legal, normal. Então, o fígado vai trabalhar quando a pessoa desobedece. Então, Jesus nunca precisou usar o fígado dele, porque ele nunca pecou. A sua saúde era 100%. Então, o fígado é usado quando a pessoa peca. Quer uma prova maior do que uma diarreia? É uma prova que nós somos pecadores. Quem está com esse problema, é a prova que nós somos pecadores, irmão. Não é normal uma diarreia. Então, irmãos, nós podemos ver o seguinte. Eu sei que a aula está falando dos produtos, ou seja, das fissuras, onde nós estamos trabalhando aqui, sobre o intestino, as entranhas dos animais, e falando sobre o homem, como ela funciona. Então, em caso de desobediência, o fígado funciona, é ele quem vai salvar a pessoa daquela doença que pode ser provocada pelo alimento. Por exemplo, uma pombinha. Se vocês estudarem, ela não tem fel. Aquele que está no fígado que produz o amargo. Então, é um tipo do Espírito Santo, irmãos. E Jesus, quando foi batizado nas águas, recebeu um prêmio. A pombinha desceu sobre a sua cabeça, mostrando aquela pureza, aquela santidade que a pombinha traz. Com isso, eu posso ver, lá vem a revelação, irmãos. Por que que Deus pedia o fígado e o rim? Quer saber mesmo? Então vamos lá. Quando Jesus morre aqui na cruz do Calvário, ele toma o nosso lugar. Isso aqui é forte, viu? O nosso lugar. Por quê? Porque nós estávamos na condição de pecador diante de Deus. Então nós precisávamos ser purificados. Então Jesus fez o quê? Um transplante. Espiritualmente falando, irmão, Jesus pegou o seu rim, o seu fígado e colocou em nós, nesse transplante. Assim, nesse corpo que nós estamos, que é a igreja, nós somos purificados, somos santos. Por isso que Deus pedia o fígado e o rim, porque eram eles que salvavam na hora do ilegal, daquela comida que ia fazer mal. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver que as ofertas são memórias. Quando nós formos ofertar na casa do Senhor, presta atenção, tudo que nós fazemos é memória do que Jesus fez aqui ao nosso Deus. Então, Jesus se entregou aqui, Jesus é santo.
se entregou a um Deus santo. Com isso, as nossas ofertas são memórias da oferta de Cristo a Deus. Então, quando eu oferto a Deus, tem que ser santo a minha oferta, e porque estou apresentando a um Deus santo. Por isso que Deus recusava. É só ler de novo, Levítico capítulo 22, versículo 17 ao 24. A oferta quebrada, aleijada, verrugosa, sarnenta, com impinge, machucado, pedaçado, cortado, tudo isso, e até do estrangeiro. Glória a Deus, Deus te abençoe. Amém?